Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Muita alegria, muita vibração boa é o que você vai ter no programa de hoje. E intensificando nossas vibrações espirituais e entrando em sintonia com a riqueza do mundo de Deus, entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. No programa de hoje temos o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que fala sobre como entregar tudo nas mãos de Deus e esquecer as preocupações mundanas, com a palestra As 7 Etapas da Oração. A oração, ela é um meio de comunicação e comunhão entre a grande vida e a vida individual. Você que assiste o programa da Seitonoi pela TV, nosso muito obrigado. Pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Paraná, Pará, que agora começa também o programa da Seitonoi, pessoal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o nosso muito obrigado. Venha também a participar conosco no domingo da Seitonoi, em todas as sedes da regional da Seitonoi do Brasil, das 9 às 11 horas da manhã, entrada franca. Você é o nosso convidado, juntamente com todas essas pessoas que estão aqui, olha, que participam também, e convido vocês a participar do domingo da Seitonoi, o modo feliz de... Muito obrigado, parabéns. Chique! São as famílias que sofrem devido ao vício de muitos familiares, bebida, fumo e etc. Por isso a dona Soraya, que é de Belo Horizonte, Caiçara, ela vai nos contar de que maneira ela venceu o vício do fumo. Nós muitas vezes falamos, eu tenho vontade de parar de fumar. Não conseguimos porque simplesmente a nossa vontade não é o suficiente para vencer um vício conforme o do fumo também, né, do tabagismo. Então, com a prática da Seitonoi, a prática de purificação da mente, onde nós obtemos a força de Deus. Então, aí nós podemos juntar a força com a vontade, né? Então, nós não temos força de vontade suficientemente sozinhos. A força vem de Deus e através da prática, ou das práticas da Seitonoi. A senhora se lembra as práticas que fez para auxiliar? Sim, a prática da purificação da mente. Foram 2 anos de prática e já o vício já está vencido há 1 ano e 7 meses. Graças a Deus. Que maravilhoso. A senhora se lembra de livros também que a senhora tenha lido e ajudou também? Sim, quando adolescentes nós começamos geralmente a fumar por mágoa de pai, briga com mãe, briga com irmão, né? Então, Buscando o Amor dos Pais também, um livro que me foi passado 10 vezes para ser lido e 10 vezes cada capítulo também, que me ajudou muito. Então a senhora leu 10 vezes cada capítulo do livro Buscando o Amor dos Pais e isso ajudou nessa transformação? Também. E assistindo também as palestras, participando dos seminários em Ibiúna, eu conheço a Seitonoi já há 6 anos. E que tem me dado muita força e vem me ajudar em todos os setores da minha vida. Nossa, que gostoso, dona Soraya. Então tá aí feito o convite para as pessoas que estão assistindo o programa da Seitonoi. Venha também participar de um seminário nas academias da Seitonoi ou procure uma sede da Seitonoi mais próxima da sua casa. Mais informações 0800 770 2600 ou também informações através do nosso site www.sni.org.br. E venha ser feliz. Venha ser feliz. Decisão, descontração mental, visualização, confirmação, concentração mental, mentalização e estado de concentração máxima. Essas são as 7 etapas da oração. Preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Olá, você está assistindo o programa Seitonoi na TV, um modo feliz de viver. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar a respeito das
7 etapas da oração. E o livro-texto é o livro Meditando sobre a Vida. Bem, este livro, Meditando sobre a Vida, é um livro muito interessante, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, e traz diversas dicas, não só a respeito da oração, mas também a respeito de como nós devemos nos comportar com relação ao amor, como o jovem deve se comportar em relação à sua vida e às suas atitudes, para atingir o sucesso, para ter uma vida realmente feliz. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre oração. Na verdade, a oração, ela é um meio de comunicação e comunhão entre a grande vida e a vida individual. Está logo escrito aqui na página 19 do livro. É uma comunhão, uma comunicação entre a grande vida e a vida individual. Então eu pergunto para você, o que seria esta grande vida? Ou quem seria esta grande vida? Ou se você respondeu Deus, está certo. E a vida individual? Quem é? Quem tem essa vida individual de filho de Deus? Somos nós, todos os seres humanos. Então imagine você, que você nesse momento está em comunhão, você com Deus. E o que significa então a oração? É fazer com que essa comunhão se amplie, aumente e você realize aquilo que você está desejando. Seja ele cura de doença, seja alguma coisa que você está precisando resolver. Agora, uma coisa, uma dica que eu gostaria de deixar para vocês, continuando aqui a leitura do nosso livro. A oração não é súplica. Não é o momento em que nós vamos expor as nossas frustrações. Você já reparou que às vezes a gente começa a orar pedindo, suplicando, mas veja bem, isso não é realmente uma oração verdadeira. Orar, na verdade, é o ato de promover aí por meio de pensamentos e palavras manifestações das boas coisas que já estão disponíveis aonde? No mundo da imagem verdadeira. É verdade. Nós da Seitonê dizemos o seguinte, você é que está em casa, está sentado, querendo saber como que você faz para que a sua oração dê resultado. Então a dica nós demos anteriormente quando nós falamos. Orar significa manifestar palavras. Portanto, veja bem, você está orando 24 horas por dia, porque o tempo inteiro nós estamos manifestando palavras. E buscar no mundo da imagem verdadeira e trazer aquilo que você deseja do mundo da imagem verdadeira, ou seja, o mundo criado por Deus, isto é a verdadeira oração. Vou dar um exemplo para vocês. Você está assistindo o nosso programa agora. As imagens que estão chegando agora aí na sua televisão, elas estão sendo captadas pelo que aí na sua televisão? Por onde que está entrando essas ondas aí que estão se transformando em imagens? Bom, se você respondeu pela antena da televisão, acertou. Existem várias imagens passando aí na sua sala, no quarto, onde você estiver sentado agora assistindo o programa. Diversas ondas de televisão, de várias emissoras, estão passando pela sua sala, pelo seu quarto, enfim, por onde você está. Você consegue ver estas ondas? Não consegue, porque os 5 sentidos, eles nos enganam, não é verdade? Os 5 sentidos, assim, a visão, a audição, eles só conseguem perceber algumas coisas que estão ao nosso redor. Mas as ondas que você está captando, que a sua televisão está captando agora, você não enxerga. Mas para isso existe a televisão, que transforma essas ondas e faz com que surjam imagens aí na sua tela de televisão. Aí é o segredo da oração. Por exemplo, olha só, se você agora, nesse momento, deseja captar as ondas do mundo de Deus, não adianta usar os seus 5 sentidos. Você tem que utilizar o quê? O Deus, a vida de Deus interior, que está aí dentro, vibrando, pulsando, tá bom? Bom, muito bem, essas são as leis, então, essa é a maneira com a qual nós devemos nos comportar para orar. Mas eu queria dar também, fazer um outro parênteses aqui, para lembrar você de uma coisa. Existem no mundo, no universo, leis. As leis regem tudo na nossa vida. Elas são em 3 leis, nós vamos simplificar aqui. Primeira, lei natural, leis naturais, que é a lei da física, a lei da química. Por exemplo, você aí, mamãe, a dona de casa que assiste a gente, ou o maridão aí, sabe até quando que vai preparar um bolo, fazer ali uma torta, existe uma lei, uma sequência, não é verdade? E existe um fermento que você vai colocar e sabendo usar o fermento, ele vai fazer com que o seu bolo cresça. É uma lei natural. Existe a lei da gravidade, que é uma lei natural. Desrespeitou,
pode se machucar. Essas são as leis naturais. Bom, mas existem também as leis mentais. Essas leis mentais, as pessoas conhecem, utilizar o poder da mente para conseguir isso e aquilo, a lei doar para receber, a lei tudo aquilo que eu penso se manifesta. E hoje a ciência está maravilhosa, cada vez mais comprovando como as leis mentais funcionam no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, lei mental, você ingeriu um alimento que não estava lá muito bom, deu lá uma dorzinha de barriga, você vai procurar o quê? Um medicamento, alguma coisa assim, você partiu para utilizar as leis naturais, usou um medicamento. Mas tem gente que usa a lei mental, não é verdade? Eu vou mentalizar, eu vou usar meu poder da mente para serenar a minha mente, assim de repente... O que acontece? Aí você consegue controlar aquela dor interna. Isso é uma lei mental. A partir do poder da sua mente, você conseguiu resolver ali um problema interno causado por uma lei natural, feriu a lei natural. Agora, quando nós falamos em oração, nós não estamos falando nem das leis naturais, nem das leis mentais. Nós estamos nos referindo às leis espirituais, às leis da vida, às leis de Deus. É isso, então, que nós fazemos. Nós buscamos diretamente, sem intermediário, das leis naturais. Passamos pelas leis mentais e vamos na fonte. Buscamos Deus nas leis do Espírito, nas leis do amor. Olha que maravilha, não é? E todos nós temos direito de utilizar essas leis do amor. Como filhos de Deus que nós somos, podemos utilizar essas leis do amor. Bom, vamos então agora para as 7 etapas da oração? Vamos lá. Então, a primeira, preste bem atenção, a primeira é a decisão. Tomar a decisão de entregar tudo nas mãos de Deus, crendo na sua onipotência. Prestar atenção na primeira lei? Isto, acreditar na onipotência de Deus, acreditar que Deus pode tudo. Acreditar que Deus é capaz de resolver qualquer problema seu, ou seja, leis naturais, leis mentais, leis do amor. Com certeza você já ouviu falar em pessoas que conseguiram sobreviver à morte, estavam sentenciados, doentes, a medicina já tinha dito, olha, não tem mais jeito não. E aí, a partir da oração dos fiéis, dos amigos, dos companheiros, eles conseguiram recuperar a saúde. Existem vários casos na Seitonoye e em outras religiões, com certeza. O que atuou nessa hora que curou a pessoa? O que fez com que a pessoa, de repente, saísse de uma situação muito difícil até atingir um estágio maravilhoso? Foi, com certeza, esta lei do amor, a lei de Deus. Então, veja bem, esta é a primeira etapa. Acredite na onipotência de Deus. Saiba que Deus é realmente capaz de fazer com que tudo se resolva. Segunda é a descontração mental. Ou seja, uma vez entregue nas mãos de Deus, permanecer tranquilo e sereno. Vamos ver aqui o que está escrito no livro, nosso livro Meditando sobre a Vida, exatamente, entregar tudo nas mãos de Deus e viver de forma descontraída, exatamente. Aliás, fazendo um parênteses, se você desejar adquirir este livro, você pode entrar aí no nosso site www.sni.org.br, tá bom? Vamos lá de novo, www.sni.org.br. Bom, descontração mental, ou seja, acreditar que realmente Deus vai resolver o seu problema a partir da oração, significa então que você com certeza entregou o seu problema a Deus. Vamos para a terceira etapa da oração. Significa então, qual que é a terceira? Visualização. Visualizarmos mentalmente aquilo que desejamos. Então pense bem o seguinte, quando você deseja algo, e você sabe que esse algo que você deseja está realmente concretizado no mundo de Deus, você precisa visualizar este algo. Olha, feche o olho, feche os olhos e veja aquilo que você deseja. Veja aquilo que você pediu já concretizado. Visualize firmemente. Muitas pessoas, atletas, de grandes performances, cientistas, até grandes empresários, utilizam o poder da visualização para enxergar aquilo que desejam, mesmo que não está manifestado no mundo das formas. Se você visualizar firmemente, você vai conseguir trazer do mundo da imagem verdadeira para o mundo das formas aquilo que você desejou. E ele já existe. Vamos então para a quarta etapa. Vamos ver. A quarta é
confirmação, exatamente. Então, confirmarmos através dos nossos sentimentos que o desejo se realizou. Ou seja, você vai confirmar a partir do seu sentimento. Então, pense comigo, olha, será que aquilo que eu desejo, eu realmente acredito que eu mereço esse desejo? Será que eu já sinto que ele está em minhas mãos? Eu conheci uma certa vez uma senhora evangélica, a Dona Maria, e ela disse uma vez uma coisa para mim que me marcou muito. Ela disse, ter fé, Marcos, é acreditar que o que você deseja já está aqui, ó, na palma de suas mãos. Isto é realmente fé. É acreditar, bom, se eu pedir, eu serei com certeza atendido. E aí eu fico tranquilo, sereno, porque já entreguei o meu problema nas mãos de Deus. Vamos então para a quinta etapa, é a concentração mental. Concentrar o pensamento naquilo que visualizamos e confirmamos. Concentrar a nossa mente naquilo que nós visualizamos. Isso, concentrar a mente. Aqui tem uma dica importante, inclusive no livro, que diz o seguinte, olha, você precisa, na verdade, pensar, concentrar a sua mente e perceber que aquilo que você deseja, às vezes, ele não se concretiza tão rapidamente. É preciso um tempo para se concretizar. Então você deve concentrar a sua mente o tempo inteiro no objeto da sua oração. Lembra que eu falei para você? Orar é concentrar a mente e usar palavras. Exatamente, usar as palavras. Então, olha só, utilização de palavras. Esse é o segredo da oração. Veja bem, orar, então, não é você simplesmente ficar sentadinho, ficar olhando, de repente, o tempo passando, e você ora 5 minutos, pensa em outras coisas e vê a dificuldade o tempo inteiro depois da oração. Não, você deve, então, orar e o tempo inteiro ficar afirmando a sua oração, afirmando, ou seja, depois que saiu da posição da oração, continue repetindo, sou feliz, sou filho de Deus, sou capaz, vou realizar o que eu desejo, meu desejo já está realizado, isto é oração. E aí você vai passar não só 5, 10, meia hora fazendo esta oração, você vai passar o dia inteiro orando, e aí com certeza esta oração vai se confirmar. Bem, vamos lá, a sexta etapa. Sexta é a mentalização. Então, afirmar mentalmente que Deus nos ama e concretizará o desejo, nossos desejos. Então, afirmar mentalmente. Bom, com certeza Deus realizará os nossos desejos. Você acredita nisso? Acredita de fato? Então, que tal se levantar daí e começar a agir dessa forma? Quem acredita realmente que Deus, né, é capaz de realizar aquilo que nós desejamos a partir da oração, primeiro ora 24 horas por dia, ou seja, descobriu que toda a palavra é oração, e depois age de forma a mostrar para si próprio e para Deus, olha, acredito em você, Deus, acredito que realmente a minha oração será realizada. E começa a agir desta maneira. O semblante vai mudar, viu? Você vai começar a sorrir. Vai mudar também as suas atitudes mentais, do dia a dia. As pessoas vão, inclusive, olha, elas vão notar a sua diferença. Ué, o que mudou na sua vida, hein? Você está tão diferente. Olha, simplesmente mudou a minha maneira de pensar. Exatamente a minha maneira de pensar aqui mudou. Ok? Então, sétima e última, concentração máxima. Concentração máxima. Ou seja, entregar tudo a Deus e esquecer todas as preocupações mundanas. Ora, então pronto, vamos recordar? Primeira, decisão. Segunda, descontração mental. Terceira, visualização. Quarta, confirmação. Depois, concentração mental, mentalização e concentração máxima. Mas a gente não podia deixar, né? Vamos terminar esse programa sem fazer uma oração, não é verdade? Então vamos praticar tudo aquilo que aprendemos agora? Vamos lá. Na página 33 do nosso livro, nós vamos ler agora esta oração. Você fica em posição de oração, concentre-se o máximo que puder e, se quiser, até repita comigo. Vamos lá. Nunca devemos orar, então, só com o propósito de pedir, mas sim de sintonizar. Vamos lá. Deus, fazei com que vossa sabedoria flua para a minha mente e me ensine como proceder. Neste momento, estou sentindo a vossa sabedoria fluir para mim. E apuro os ouvidos da alma para ouvir
o vosso ensinamento e a vossa orientação. A cada dia recebo um novo fluxo de sabedoria e consigo aprofundar mais e mais o conhecimento da verdade. Aquele abraço a vocês e uma feliz semana. Muito obrigado. Aprenderemos um pouco mais agora com o fluxo da sabedoria de Deus emanando sobre nós. É o nosso momento de reflexão. A decadência não se aproxima das pessoas que trabalham. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Respondendo algumas indagações, algumas perguntas, dentre elas, como parar de sofrer, como melhorar a sua vida no dia a dia. E nós precisamos procurar atacar a causa para que o efeito, para que o resultado seja conforme nós desejamos. Mas muitas vezes a causa está numa coisa chamada karma. O karma, o que é um karma? Karma é uma palavra que vem do sânscrito, da Índia, e é uma linguagem clássica da Índia, antiga, e significa ação. Ação de pensar, ação de agir, ação de falar. Isso gera karmas. Então, o karma, na verdade, nós temos o karma positivo, temos o karma negativo. E o professor Camino Kusumoto estava passando por um karma negativo. A família dele estava vivenciando um karma negativo que vinha de geração em geração. Então, o professor Katsumi Tokuhisa, sabendo que, vendo, percebendo que o que estava fazendo com que a família Kusumoto continuasse sofrendo era uma série de karmas que manifestavam de geração em geração, ele pediu para que ele fizesse uma pesquisa em todos os livros que o professor Masaharu Taniguchi escreveu sobre o pecado e compilasse depois todos esses itens, assuntos que o mestre Masaharu Taniguchi escreveu sobre o pecado, compilasse num livro só. E o professor Camino Kusumoto, quando terminou de fazer a compilação, ele superou um karma que vinha acontecendo na família. Então, surgiu o livro chamado A Humanidade Isenta do Pecado. Esse livro é um livro milagroso, é um livro que está mudando a vida de muitas pessoas. E logo na página 13, diz o seguinte: na família Kusumoto havia um terrível karma que vinha passando de geração em geração e que impedia a coexistência de pais e filhos. Ou seja, quando os pais estavam em harmonia, os filhos faleciam, ou então não chegavam a nascer, acontecia um aborto espontâneo, ou então os pais se separavam, de forma que geração a geração acontecia sempre um fato que prejudicava a sequência normal da família. E quando o professor Camino Kusumoto terminou de fazer a compilação, que hoje chama-se esse livro Humanidade Isenta do Pecado, aconteceu um fato maravilhoso, que foi a esposa dele conceber um filho. E depois vieram outros filhos. Então, a compreensão da verdade, a verdade liberta, e a compreensão da verdade que nós não somos filhos do pecado, que nós não somos fruto do pecado, mas que nós somos filhos de Deus, isso é que leva a pessoa a se libertar daquilo que nos faz sofrer. Por esse fato, esse livro menciona uma série de fatos, principalmente ligados àquilo que Karl Mendier escreveu sobre no livro dele, O Homem contra Si Próprio. E nesse livro é exatamente o pensamento da Seichonen. A humanidade busca a paz, mas encontra a guerra, porque no seu inconsciente ele tem o desejo inconsciente de sofrer. Mas somente a compreensão de que o homem é filho de Deus, de uma forma muito superficial, isso não leva a pessoa a compreender a verdade, se libertar da verdade. É preciso ler e reler várias vezes o livro para que as pessoas possam gravar, registrar no seu subconsciente as palavras da verdade. E as pessoas que assim fizeram, como o caso da Sandra Machado, de Brasília, que hoje ela está na 59ª leitura desse livro, e ela diz que não vai terminar de ler, enquanto estiver viva ela vai continuar lendo esse livro, porque cada vez que ela lê esse livro, a vida dela começa a receber, ela recebe novas coisas maravilhosas na vida dela, até dinheiro que ela não havia condições de receber, passou a receber. Então a harmonia, toda a vida dela começou a mudar.
O outro caso que aconteceu foi em Marília, com uma moça que disse que o irmão dela que estava desempregado há 10 anos, e nesses 10 anos desempregado ele acabou se tornando um alcoólatra, porque passou a frequentar o bar devido ao desemprego. Então ela mencionou que ele conhecia a Seitonê, que já tinha participado do seminário na Academia de Ibiúna. Então ele disse o seguinte: é um trato que só a pessoa leva vantagem, né? É tipo de um trato eu falei, eu lhe dou $500, falei brincando para ela. Se o seu irmão ler esse livro 10 vezes e não melhora nada. E falei apenas para incentivá-lo a ler. E ela chegando em casa falou para o irmão: olha, o professor Heitor falou para você ler 10 vezes esse livro, que se você não melhorasse nada, ele te daria $500 de presente. E se melhorasse, você não precisa dar nada para ele. E ele começou a ler o livro, começou a ler, na medida que ele foi entendendo, compreendendo a verdade, a verdade foi preenchendo de tal forma que ele perdeu totalmente a vontade de frequentar os bares. E depois, quando ele completou a 10ª leitura, resolveu simplesmente, no dia seguinte, visitar o tio em São Paulo, na capital. E em visitando o tio em São Paulo, no dia seguinte, logo no dia seguinte, arrumou um emprego. Então ele parou de beber e conseguiu um emprego lendo esse livro. E tem outros casos também, da própria Michele Teperini, no Rio de Janeiro, que lendo o livro, ela que estava desempregada, ela que estava em depressão, a depressão desapareceu, porque um dos fatores que gera a depressão é a ideia do pecado que fica no inconsciente da pessoa. Se a pessoa ficar se atormentando, remorso, sentimento de culpa, atormenta, leva a pessoa à depressão. E lendo esse livro, esses pensamentos, esses sentimentos desaparecem, porque a pessoa entende que ela é verdadeiramente filha de Deus. E com isso, no caso da Michele, 4 empresas, todas elas multinacionais, convidaram-na para trabalhar. E, consequentemente, ela conseguiu emprego, superou o problema financeiro e a depressão também desapareceu. Por isso, recomendo que leia esse livro várias e várias vezes. Atualmente é um dos best-sellers da Seitonê, esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado. O amor de Deus é absoluto e imparcial. E crendo que hoje foi como um renascimento para você, nos despedimos aqui, deixando-lhe os ensinamentos do programa Seitonê, um modo feliz de viver. E agora abrindo o canal de comunicação para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós, vamos ao nosso momento de oração. Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.